Boa noite, estamos verificando a conexão aqui, diretamente da Serra Gaúcha, Gramado, Rio Grande do Sul. Boa noite a todos, eu quero comunicar a todos que nós estamos aqui em equipe. Dá um oi aqui, o Michael, vem a galera toda aqui, Instagram, Facebook. Olá, pessoal! Estamos em equipe para falar hoje sobre o medo. Uma grande turma aqui, Marcela, Thaís, o Michael, a Manu. E hoje a nossa live é justamente isso, né? Questionar as pessoas quantas oportunidades nós perdemos aí, Michael. Quem nunca perdeu uma oportunidade por medo, né? Se ia dar certo ou se não ia dar certo, doutora Tânia? E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, o que isso faz no nosso cérebro, o que isso compromete a gente, não só as oportunidades de negócio, as oportunidades da nossa vida pessoal, né? Relacionamentos, dinheiro, até a gente vai se estender um pouquinho. Porque falar sobre o medo... É muito longo esse assunto. Né? Meu Deus do céu, a gente poderia ficar horas, né? O Celebration Power Life são 3 dias onde a gente aborda o medo. Então, a gente vai tentar falar em 40 minutos aqui e responder as pessoas sobre o medo, que é a nossa função hoje. E quanto o medo faz com que as pessoas se retraiam, né, doutora? Exatamente. Então, a gente vai responder algumas perguntas e também vai falar o que fisiologicamente o medo pode causar nas pessoas. Então, vamos iniciar, Michel? Tem perguntas já aí? Temos perguntas. Lembrando, né, doutora Tânia, nós estamos transmitindo tanto... tanto no Instagram como no Facebook. E quem compartilhar, né? Quem compartilhar a nossa live de hoje vai concorrer, até o meio-dia você vai saber, a um passaporte do maior evento da América Latina, Celebration Power Life, em outubro na Serra Gaúcha, com 10 mil pessoas. Quem será que vai estar com a gente para eliminar os seus medos? Seus medos. No Instagram é comentar, né? Comentar aí com a gente, e quem tiver lá no Facebook, então, vai concorrer também. A primeira pergunta vem da Carmen de Santos, São Paulo. Não aceitei uma grande proposta de trabalho numa seguradora por medo de deixar meu marido em outra cidade. Uau! Medo é uma coisa que é relevante. Tem 2 tipos de medo. O medo pode ser real ou ele pode ser imaginário, mas não importa, porque o nosso cérebro ele reage fisiologicamente. A gente costuma dizer que as emoções, Michael, elas são os laços entre a mente e o nosso corpo. Quando a gente consegue cortar os laços da emoção, a gente simplesmente tira isso. Fisiologicamente a gente reage. As nossas mãos elas ficam suadas, a nossa boca ela fica seca, né? Isso são reações que a gente tem ao longo de milhares e milhares de anos. É a nossa evolução, que veio lá do Homem das Cavernas. O Homem das Cavernas, quando ele se deparava com um tigre na frente da sua caverna, ele só tinha uma saída. Ou ele matava, ou ele corria. E para isso, o seu cérebro, ele tinha que emitir perigo. Então, o sangue, ele ia para a periferia das pernas, das mãos, e ele só tinha uma coisa. Ou ele matava, ou ele corria. Hoje, milhares de anos depois, quando você bate o carro, por exemplo, aí na rua, você não consegue pensar. Automaticamente, o seu corpo ele reage. Ou você sai para fora, esbraveja. Então você não sabe muitas vezes o que é real ou imaginário. Você está em casa assistindo televisão e de repente bate uma porta lá fora. Até que você consiga ver se aquilo foi feito do filme sombrio que você está assistindo, se foi um ladrão ou se foi um fantasma, o seu cérebro não consegue contactar aquilo. Até que ele entenda se aquilo ali é real ou imaginário, ele já tem reações fisiológicas. Descarrega uma energia. Descarrega hormônios na hora. Ou seja, a sua visão é como se fosse um raio-x. Tchum! O olho cria isso, o ouvido, então, automaticamente vem para o nosso tronco encefálico lá dentro uma ramificação, né? Pá, entrou lá dentro. Vai para o tálamo, que vai 2 ramificações para audição, para visão. Vai para o hipotálamo, que já está mandando para a nossa suprarrenal, que são os nossos 2 rins, e descarga imediatamente lá os nossos hormônios. São 3 grandes hormônios que vêm em cascata, um deles se chama cortisol, endorfinas, e eles fazem inclusive vasoconstrição, aumenta a pressão arterial e nós não controlamos esse estresse. Há um descarrego e isso pode ser nocivo à nossa saúde. Cortisol, por exemplo, é um dos hormônios que causa infarto do miocárdio, aneurisma quando em excesso. São doenças que hoje a nossa live mal começou. A cada 40 segundos tem um infarto do miocárdio no mundo. Então nós vivemos
num momento difícil, né? A pergunta dela é, perdi oportunidades porque eu tinha que deixar o meu marido em outra cidade. E o medo que alguém se aproxime, é um medo que não é real naquele momento. Real. Mas se algo acontecer, eu posso perder o meu relacionamento. Então a gente perde oportunidades por falta de confiança nas pessoas, por falta... E os relacionamentos hoje são caros para nós, né? E ela acabou alimentando isso, e quando ela alimenta isso cada vez cresce mais. É aquilo que você fala em aula, doutora, aquilo que a gente dá energia cresce? Cresce. A nossa energia, ela flui para onde o nosso foco está. Se você começar a focar em alguma coisa, a chance daquilo acontecer é muito grande, né? Vamos dar um exemplo que eu dou muito em aula. Por exemplo, quando a mulher está grávida, o que ela mais vê nas ruas? Mulheres grávidas. Parece que toda a cidade resolveu engravidar. Então, porque o foco dela está ali, a energia dela está ali. Quando a mulher está grávida, ela compra... O que ela compra? Ela compra roupa para criança. Fraldas. Fralda, ela entra na farmácia para comprar bico. Toda a energia dela está naquilo ali. Então, se a pessoa tem medo, ela começa a direcionar a vida dela. Olha o que eu digo em aula. Eu já vou responder as perguntas, eu sei que está chegando muita pergunta. Está chegando, mas está tranquilo. Tá? Mas uma coisa que eu falo muito em aula e que vai servir para você que está me ouvindo. O medo, ele pode destruir a gente. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Vou dar um exemplo. Quando você assiste um filme, por exemplo, você está vendo um filme triste, você começa a chorar. Aquilo é um filme, é uma ficção, aquelas pessoas ali são personagens. Mas o cérebro, ele reage imediatamente e tudo é uma reação. Então, ele não sabe. A mesma coisa é o medo é uma reação. Então, quando a gente não controla, nós reagimos fisiologicamente. Uma criança, por exemplo, que escapa da mão da mãe, quando ela tem uma rua movimentada, a criança dispara, a mãe, quando vê aquilo e vem um carro naquela direção, causa nela uma palpitação, um desespero, e a mãe sai em disparada até que ela consegue reverter, ela grita. Quando ela consegue pegar a criança, aquilo terminou, ela conseguiu, mas a reação em cascata que veio por trás disso, a mãe não controla. É como a raiva. A raiva e o medo, eles têm... Olha o que eu tô te dizendo. A raiva e o medo, eles têm a mesma reação aqui na amígdala. A amígdala, para você ter uma ideia, ela tá lá no tronco encefálico, lá dentro da nossa cabeça. Eu vou te dar assim, é o nosso quartel-general do medo. A amígdala, lá dentro que nós temos, é como se a gente tivesse um quartel-general do medo. É ele que executa todas as operações. Tá lá dentro para executar as operações. É ele. Então, quando passou tudo, por isso que a mãe grita com a criança. Eu disse pra você não atravessar a rua. Meu Deus. A criança já tá em segurança. Não foi atropelada. Mas ela não consegue controlar. Ela não consegue controlar. Isso seria o cérebro primitivo, doutora? Seria o que a gente chama de cérebro reptiliano, né? Nós temos o neocórtex. A outra camada que a gente tem lá é o cérebro límbico, que nós temos, que é o nosso... como é que eu vou te explicar? Que seria o do leão, né? Que a gente diz o sistema límbico das emoções, que cuida da mãe. E o reptiliano é aquilo que a gente tem, que a gente não controla. É esse que aciona quando vem o medo. O medo tá ali, né? Nós temos âncoras também, muito importante falar, Michael. As âncoras são hábitos, né? Que nós temos através dos nossos sentidos. Cheiro que a gente experimenta, que a gente pega, que a gente come. E o medo, gente, ele se dá também por âncoras. É muito importante a gente saber disso, Michel. Todo medo, ele já existiu e ele tem lá dentro do hipotálamo também o jogo das memórias, né? Lá dentro do hipocampo, na verdade. É como se ele automatizasse? Isso. Abaixo da amígdala, onde eu acabei de falar que é o nosso quartel-general, é como se nós tivéssemos abaixo da amígdala o hipocampo. Lá no hipocampo é o nosso alojamento. Eu falei que tem o quartel-general, que é onde é o quartel-general das emoções, do medo. E o hipocampo é onde nós temos o alojamento das memórias. E lá eu tenho âncoras, olha bem o que eu estou te falando, que as âncoras é onde uma vez eu senti isso. Então, quando eu tiver de novo algo semelhante, ele vai lembrar. E ele cresce, doutora? Ele cresce. Eu posso alimentar o medo. Uma vez eu já tive um relacionamento ruim. Se eu tiver alguma coisa semelhante de novo, ele diz, você já conhece isso, se cuida, não entra de novo, então não experimenta. E nós temos uma facilidade, gente, de guardar coisas negativas. 3-1. O cérebro humano tem isso.
Então, para a gente combater isso, no final da nossa live hoje, eu vou dar para você segredos e dicas de como combater o medo. Doutora, tá maravilhoso. Mas lembrando que quem compartilhar nossa live vai concorrer a 2 passaportes Celebration Power Life. Um no Instagram. Um pelo Instagram e um pelo Facebook. Muito bem. Maravilhoso. Aqui nós vamos mandar um abraço aqui para Cristiane da Tussati, ela que vai estar, toda a equipe vai estar com a gente aqui na Universidade de Negócios, que vai começar dia 18. Grande beijo, aguardamos você aí na Universidade de Negócios. Também queremos mandar um abraço pro André Tobias, de Londrina. Vamos estar lá amanhã, amanhã em Londrina. Nosso aluno da universidade. A Paola e o Jonas, que começou tudo com a live, estão mandando abraço aqui também. Começando uma live, Paola e Jonas, que foram nossos cases de sucesso, aí batendo 15 milhões. A Ariadne, que estava com a gente também lá no Master Coach. Grande beijo, Ariadne. Mais doutora, rapidamente, o Marcos Benedetti, a Karine, Marcos Benedetti, o Daniel, nosso arquiteto de Santa Maria, alunos da Universidade de Negócios. Daniel Valadares, então nosso todo o case pessoal aí de Nova Petrópolis, acompanhando a live aí, mandando beijos e abraços. Beijo pra vocês. Beijão. Doutora, manda outra pergunta aí pra gente. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu já vi você explicando isso na aula. E é bem importante. As pessoas têm medo de falar em público. E entra no que você estava explicando agora sobre essa circulação do ser humano de poder disparar isso no cérebro. O que deixa ele nervoso? O que faz as pessoas ficar nervosas? Medo de falar em público. Isso. Tá, veja só. Essa pergunta... É de quem? Nós temos aqui... Tá, olha, teve muitas perguntas. A Angélica Regina, né? Tá. E também teve outra pessoa que pediu a mesma pergunta. Medo de falar em público. Veja bem, uma coisa que você tem que entender, para quem tá me acompanhando aqui, tá? O medo, gente, ele não é universal. Por que ele não é universal? Vou dar um exemplo para você. Se eu perguntar para quem tá me assistindo assim, você saltaria de paraquedas? Né? Muita gente vai me dizer assim, não, eu morro de medo de saltar de paraquedas, eu jamais saltaria de paraquedas. E tem gente que vive da profissão de saltar de paraquedas. Eu conheço, por exemplo, um aluno meu que ele salta de paraquedas e ele morre de medo, ele tem fobia de baratas. Veja como só, ele salta de paraquedas de uma altura lá de cima do céu e ele tem fobia, ele tem medo de baratas, porque o medo, ele não é universal, o medo ele é imaginário. O medo de falar em público, a pessoa se trava, normalmente o medo de falar em público, ele se dá até os 5 a 7 anos de idade, tá? Os nossos maiores traumas de falar em público se dão na época escolar. Eu costumo brincar até em sala de aula que os maiores traumas que a gente tem quando é falar se dá na escola. Porque a escola é um momento de maior transição da criança. Porque até os 7 anos é onde nós formamos a nossa personalidade. Até os 5 a 7 anos você forma a sua personalidade, eu formo a minha personalidade, nossos filhos formam a personalidade, a índole mesmo. Lapidamos até os 14, mas esse é o ponto mais forte de todos. Nesse momento, a criança, ela sai do cuidado paterno, materno, que é onde ela tem um aconchego, ela tem um habitat dela, é onde ela mora, é onde ela é segura. Nesse local é onde ela é o terreno dela, é o meio dela, né? E tudo se dá. Nós poderíamos ficar aqui falando 3 horas sobre epigenética, é o ambiente dela. Quando ela sai do ambiente dela, é como se fosse uma exploração de um outro local, ela é estranha. Então, ela já está partindo para um outro local onde ela vai ter que ser validada, ela vai ter que ser aceita, né? Então, ela vai fazer de tudo para ser reconhecida. E lá nesse outro local é uma outra tribo, são outras crenças, são outras famílias. Vem um professor que é uma hierarquia, o nosso cérebro, então, ele tem um respeito muito grande, né? Quem é hierarquia na cidade é o prefeito, quem é hierarquia nas igrejas é padre, é pastor, quem é hierarquia em casa é o papai, a mamãe. E lá, a professora é fundamental. Então, se o professor diz assim, fala mais baixo, fica quieto, ele já começa a ter uma pressão. E se a criança vai falar, vai se manifestar, e alguém diz para ela ficar quieta, ela já começa a se recolher. Então, onde eu mais pego, e é fácil tirar o trauma de falar em público. A coisa mais fácil de tirar é crença de não saber falar em público. A gente tira gagueira.
Vou te dar um exemplo. Vocês já viram alguma criança gaga em berçário? Não existe criança gaga em berçário. Não existe. Se você já viu um gago chorando? Não tem. Então, uma das coisas mais fáceis, uma maior habilidade da gente em aula é tirar a gagueira. A gente tirou uma gagueira de um senhor de 69 anos, cuja gagueira ele alcançou aos 9 anos de idade. Então, para nós é fácil. Agora, imagina tirar, então, o ato de falar em público. Só que as pessoas não têm esse conhecimento. Tudo isso se dá nos primeiros 7 a 9, 7, 5 anos, até 9 anos de idade, a gente consegue mexer. Então, os medos já vêm com a gente, doutora? São adquiridos. Adquiridos. Tá? Não, a gente não nasce. Né? Num berçário, todo mundo chora. Mas vem da nossa infância? Sim. Vem A instalados. maioria dos medos vem de lá? Isso. São instalados, né, Michel? Eu gosto de dizer assim, e tudo que é instalado, pode ser. dá para desinstalar. Exatamente. Né? São crenças que instalam na gente. Fica quieto, não fala. Então, acaba que a gente vai se recolhendo. E o mais incrível disso, né, é que cada cérebro interpreta a mesma coisa de forma diferente, né? De forma Nós diferente. já pegamos cases de aquele menino que você tratou, que os coleguinhas, os vizinhos mexiam com ele criou um medo, uma ansiedade de se relacionar com as pessoas. Exatamente. Que levou ele a entrar nas drogas. Exatamente. Isso pode levar uma pessoa a entrar nas drogas quando não é bem conduzido. Exatamente. Maravilha. A turma 83, doutora Tânia, está presente na live. Turma 83 formada nesse final de semana, mais de 80 coaches. Um grande beijo para vocês. Uma grande turma, né? Mais de 90% batendo meta nos 30 dias. Batendo metas em 30 dias. Um grande beijo para vocês, uma grande semana. Lembrando que quem compartilhar nossa live concorre aí para o maior evento da América Latina, que nós vamos ter Giovanna Antonelli no palco, vamos ter Dr. Samuel Dalalast, Alex Duarte com inclusão social, Michael Lopes com técnicas de vendas, o maior treinamento de equipes da América Latina. E você pode estar lá com a gente, concorra aí, compartilhe que você pode ganhar o passaporte para esse maior evento. E mais um convidado sendo confirmado, né, doutora? Vindo diretamente da Alemanha. Gente, uma convidada chegando da Alemanha. Uma neurocientista. Ela, que é uma neurocientista famosa que estuda felicidade. Vai estar falando pra gente o que é felicidade. Final da live eu vou dar pra você como combater o medo. Tem uma técnica maravilhosa que eu vou ensinar você. O que fazer quando diante do negócio novo vem uma voz negativa que diz que não dará certo? Qual a melhor maneira de combater esse medo? Andressa. Andressa, da onde que é a Andressa? Não tem a cidade aqui, só tá no comentário. Tá bom. Andressa, é o seguinte, olha só. Na aula eu costumo ensinar que a gente tem uma balança, tá? Nós temos a balança aqui. De um lado eu tenho medo. Do outro lado eu tenho a coragem. Essa balança não tem como ela ficar igual. Ela pesa para um lado ou ela pesa para o outro. Eu posso também chamar a coragem de certeza. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver medo, o medo ele vai cada vez mais subir. E a nossa certeza, ela vai descer. Se eu tiver certeza que o meu negócio vai dar certo, sabe o que acontece com o medo? Ele vai começar a descer. Se eu tiver certeza que o meu negócio é a minha melhor escolha e eu vou começar a procurar agora tudo a respeito desse negócio, vou começar com parceiros, vou começar a ver meu público-alvo, vou começar... Aí ele vai começar a subir e o medo vai diminuir. Agora, se eu começar a deixar os dragões entrar, não, realmente, é melhor eu ser funcionário, porque funcionário não dá trabalho, né? É melhor... Vai começar a baixar minha coragem. A minha certeza, ela baixa e o meu medo sobe. Se eu começar a perceber que o negócio do outro está melhor que o meu e que o meu concorrente é bem mais forte, o meu medo vai crescer e a minha balança vai descer. A minha coragem e a minha certeza, Andressa, vão descer. Essa balança, só uma pessoa, Michel... Quem controla? Pode controlar. É você. Essa balança da certeza e do medo, é só você que pode controlar. Ninguém mais. Isso aqui se chama recursos internos e eu ensino tanto para os meus alunos. A única coisa que pode fazer você vencer nos seus negócios é o quanto você acredita nisso. Simples assim. Doutora, a tua capacidade de acreditar no teu próprio negócio. Agora que você está falando sobre isso, a minha pergunta é: se a pessoa está mais preparada, se ela tem um planejamento melhor, então ela vai ter mais coragem. Ela tem mais certeza do negócio. Quanto mais preparo você tiver sobre o seu negócio, sobre aquilo que você quer, e principalmente, né? Não é simplesmente abrir um negócio. Você tem que ter as 8 forças do negócio, tem que entender do que você está fazendo. Todo negócio é assim. Às vezes você vai ser artista do negócio, mas você tem que entender que tem que ter um plano de vendas, um plano financeiro, um plano de marketing. Nós vivemos hoje
hoje numa era que não é simplesmente abrir um negócio. Não, você tem que hoje entender que as pessoas compram por mobile, como é que funciona o marketing digital, as pessoas estão em busca de conteúdo, se o seu produto realmente é bom. Hoje não adianta só ter um produto bom, né? Eu tenho que ter uma força de vendas. E hoje é o que mais conta. E é por isso que hoje a gente tem tanto arsenal de vendas e estratégias. Com Se certeza. você não tiver uma estratégia, é porque você é a estratégia de alguém. Olha só como isso é forte. Né? Exatamente. Tem que ter uma estratégia de venda. Então é importante, porque toda vez que a gente não sabe o que vai acontecer, ou não tem certeza do nosso planejamento, isso nos causa insegurança, nos causa medo, né? Então, quanto mais você estiver preparado, é a palavra que eu mais uso em aula hoje. A gente tem que estar preparado. Terminou a era do amadorismo, né? Você tem que estar preparado, tem que se preparar. Tem que se preparar para abrir mercado, tem que se preparar para o seu negócio e, principalmente, tem que se preparar contra o medo. Então a Andressa, uma dica para ela, então, é se preparar, estudar mais o negócio dela para que esse medo... É a tua balança que acontece. Uhum. Quanto mais preparado eu estiver, menos medo eu tenho. Porque daí eu tô forte contra isso. Isso aí não vai me pegar mais. Muito bem, doutora. Até nós temos aqui Marcelo Santanejo, um beijo, mandou para nós. Um grande abraço. Oral Sim está com a gente, Maringá. Beijo, Oral Sim. Eles estão sendo um case de sucesso, né? Os nossos dentistas aí do Brasil, que estão batendo que 100% em todos os cursos de coaching. O André Vidotto vai estar no Celebration Power Life. Mandou um beijão, um arquiteto. André, querido. Manda a próxima pergunta aí para nós. Doutora, a próxima pergunta que nós temos... Até hoje não abri o meu negócio próprio por medo de fazer dívidas. Josué de Santa Maria. Uau! Até hoje não abriu o negócio por medo de fazer dívidas. Né? Quem não sentiu esse medo, hein, Josué? Olha só, se nós formos pensar nas estatísticas que a cada 2 anos, de 10 empresas, 8 fecham as portas, é que pensar mesmo. E fecham mesmo. Só 2 sobrevivem de cada 10 empresas a cada 2 anos. O que a gente vê porque mais, elas não são preparadas. Acabei de falar isso, Josué. Toda vez que você se preparar para o mercado, você vai ficar entre as 2 melhores. E essa é a capacidade. O medo, como é que você vai combater ele? De frente. O medo você combate com preparo. Então, quando a gente não tiver um preparo, nós vamos ficar à mercê. Veja bem, nós vivemos num mundo que ou você dá poder para as pessoas, ou você tira. Não tem um meio termo, né? Uhum. E quando você se prepara para isso, é aí que vem autoconhecimento, né? Nós precisamos disso. Porque hoje a gente vive, né, Josué, né? Isso. Na era da incerteza, né? Nós vivemos na era da incerteza da tecnologia, porque hoje tudo está um clique, né? Nós vivemos na era da robótica, da inteligência artificial. Eu levo alunos para o Vale do Silício. Agora em agosto a gente leva mais 70 alunos para o Vale e todo ano que eu vou para a Califórnia, Palo Alto, a tecnologia robótica, elas cada vez estão mais na frente, ou seja, nós vivemos num mundo onde a robótica está tomando conta, o desemprego está chegando, estão mudando as profissões, né? E cada vez tem que se preparar mais. Tem que se preparar mais, nós vivemos isso, nós vivemos na era da incerteza da demanda, aquilo que ontem eu precisava, talvez eu não preciso mais, as pessoas já estão compartilhando, inclusive, calçados, não estão compartilhando mais apenas Airbnb, Uber, não, elas estão mudando a forma do consumo, da demanda, isso é importante falar. A atualização do mercado, né? E a terceira era da incerteza, que é onde nós estamos trabalhando, estamos conversando agora, é a era da incerteza da humanidade. O que eu recebo toda semana em inbox, gente? Filhos de 10 a 14 anos cortando os pulsos. Eu recebo inbox pessoas desesperadas por tentativa de suicídio. Ansiedade, o mal do século. Nós vivemos num momento onde o Brasil consome 26 milhões de Rivotril, caixas de Rivotril. O Brasil é o maior consumidor do mundo de Rivotril. Isso é uma incerteza da humanidade, da demanda. O que está fazendo com os brasileiros isso? Nós vivemos num país, se nós levarmos isso ao pé da letra, onde nós não temos ogivas, nós não temos bombas, nós não temos armamento militar para se preocupar, mas nós somos o número 1 em homicídios no mundo. 60 mil assassinatos ano. O segundo lugar no mundo tem que organizar 52 países para alcançar aquilo que nós temos em segundo lugar.
Então, isso é preocupante porque nós não estamos falando agora de uma incerteza mundial. Não, eu poderia aqui falar N estatísticas para vocês. Eu estou falando nesse momento de uma incerteza brasileira, que é o que me assola, que me assusta, porque eu tenho um consultório hoje, eu atendo também. E o que eu mais estou pegando dentro do consultório? Ansiedade, depressão nos empresários. Eu estou pegando pessoas que estão perdendo famílias. É o terceiro pilar que eu trabalho dentro das aulas. Não adianta eu dar para as pessoas apenas dinheiro, eu dar para elas, é onde as pessoas estão se perdendo. Então, muitas vezes, uma das coisas que eu vou trabalhar, eu vou pegar pesado dentro do Celebration Power Life, é a tua vida pessoal. Se tu não te alavancar na vida pessoal, tu não se preparar na tua vida pessoal, vai perder casamento, tu vai perder filhos, tu vai perder inclusive a tua própria vida. Então, nós temos que ser essa alavanca, nós temos que voltar para os trilhos da nossa vida. E essa incerteza, essa demanda que as pessoas vivem hoje, estressadas, ansiosas, fora dos trilhos, é que está acabando com a vida delas. Então, não adianta ganhar dinheiro se nós não soubermos como viver emocionalmente, gerenciar conflitos, né? Então, o que eu pego hoje? Gerenciar conflitos dentro da empresa, As pessoas perderam. Elas perderam a capacidade de, por exemplo, dentro das empresas. Elas perderam a gentileza, elas perderam a cordialidade, elas perderam a noção, é funcionário que perdeu a noção. Então, tudo isso. Hoje, nós temos 14 milhões de desempregados aí fora. E as redes sociais, o WhatsApp, Facebook, eles fazem isso, doutor? Porque a gente é encontrado no WhatsApp. O que Olha, mais a gente vê... A última pesquisa que a gente trouxe para os alunos, né? As pessoas vão passar os próximos 10 anos olhando para as telas. Imagina isso. Mas talvez vão passar 80 dias ainda com os pais. Olha como isso é forte. Então não tem que controlar 10 isso. anos de suas vidas olhando telas e apenas 80 dias em loco com o pai e a mãe. Então, como se perdeu os contato, valores, né? E é o que nós vamos resgatar dentro do Celebration Power Life. É um curso que vai ser porrada. Por isso que eu estou dando agora, nesse momento, quem compartilhar a nossa live, eu vou aumentar. Eu resolvi dar 2 passaportes agora. Eu vou fazer a minha parte. Quem compartilhar a nossa live vai ganhar 2 passaportes no Instagram e 2 passaportes no Facebook. Nossa Fechou, senhora, galera? sim, é Gostaram? possível. Sim, é possível. É possível. Com Porque certeza. assim, o que acontece hoje? As pessoas perderam os valores, entendeu? Então, quando você não tem isso, eu posso te dar a estratégia que quiser, eu posso te dar uma estratégia do Vale do Silício, eu posso te dar a estratégia da Disney. Eu vou há 7 anos nos bastidores da Disney, eu posso trazer qualquer estratégia que o Disney fez. A Disney é o maior centro de entretenimento do mundo. Uhum. Eu posso dar isso para meus alunos. Mas se eles não tiverem o quê? Sanidade mental, se não entender o processo do inconsciente, por quê? O que as pessoas elas têm que entender? O ser humano, ele compra 95% pelo inconsciente. Ele casa pelo inconsciente. Olha só o que eu estou te dizendo, por isso que tem tanto... Hoje no Brasil, emocional. Michael, os casamentos no Brasil duram 15 anos, gente. É a média estatística. 15 anos. As pessoas casam pelo inconsciente. Elas se divorciam pelo inconsciente. Elas... Entendeu? Elas compram pelo inconsciente e as pessoas não têm essa informação. E é isso que eu vou mostrar no Celebration Power Life. Se você tiver essa informação, vai saber lidar melhor com Se você tiver elas. essa informação, você vai saber conduzir a sua vida, tanto pessoal como profissional. Muito Mais bom. uma perguntinha para nós. Vamos lá. Antes da pergunta, doutora, quero mandar um abraço aqui, nosso case de sucesso. Os cases de sucesso estão aí. Jair Fazolo, de Santa Maria. Grande beijo, ele Fazolo bateu. Consórcios. Fazolo Consórcios, bateu no mês de maio. 10 milhões de faturamento, grande beijo. Ele que há 1 ano e meio atrás fazia um faturamento de 690 mil. Grande beijo pra ele aí, um abração pra ele e pra sua Renata família. Adams, também um Renata case. Adams, Nossa. case de sucesso, grande beijo. Nosso aluno Ézio Oliveira, do Rio de Janeiro, mandando um abraço. Ézio, do Neuci Rio, Shield, grande beijo pra esse Rio Grande do coach. Sul. Leonardo Hatz, do Sushi Box. Sushi Box, os melhores sushis, nosso case de sucesso também aí de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Isso, muito bom. Beijo Doutora, grande. temos mais uma pergunta. Lembrando que quem compartilhar agora concorre a
2 passaportes e vai estar com a gente com 10 mil pessoas em Gramados. Lembrando que é 2 no Instagram. 2 no Instagram Então, e 2 aí no Facebook. Vamos lá, vai ser o maior evento. O evento Muito vai bem. ser estudado a felicidade das pessoas. Felicidade. Está conosco aí um dos maiores nomes do mundo. Está vindo diretamente da Alemanha. Ela é uma neurocientista e estuda a felicidade. Estará com a gente. E ela que vai falar, inclusive, sobre PNL em neuromarketing para a nossa vida. Nossa, muito bom. Sou professor, estou há 18 anos no serviço público, ganho pouco. Já recebi proposta para outros empregos melhores e tive medo de aceitar. O que fazer? Olavo, Niterói, Rio de Janeiro. Cargo público, ele nos dá Segurança, né? Eu costumo brincar que do jeito que tá indo... Não muita segurança ultimamente. Do jeito que tá indo aí a previdência, a aposentadoria, quando eu completar 100 anos eu consigo me aposentar, né? Eu acredito que do jeito que tá indo a coisa, cada vez que chega perto eles aumentam aí 2 anos, 5 anos, mais 10 anos, agora já perdi as contas. Mas nós temos aquela falsa segurança, né? Agora o governo aqui mesmo, nós tivemos os salários atrasados de professores. Então essa segurança se foi, né? Tem gente que prefere ganhar 1.500 por ser seguro do que investir e ganhar 10 mil, 20 mil por mês, porque vai ter, né? Jeff Bezos fala que ele ficou 7 anos da vida dele sem ganhar um centavo. Veja bem, existe uma crença. Nós temos que vencer as crenças, tá? Medo é crença. Mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Quem já viu essa crença? Quem já ouviu isso? Isso é uma crença que mostra o teu medo. Porque uma pessoa que tem melhor um passarinho na mão do que 2 voando... Ele nunca vai arriscar. Ele é uma pessoa conservadora, né? Ela nunca vai arriscar. Ela prefere isso aqui, ganhar 1.500 do que ganhar 20 mil, né? Ela prefere isso aqui. Ela nunca vai ser um Jeff Bezos. Quando o Jeff Bezos é o dono da Amazon. E quando ele começou a entrar no mercado da Amazon... Eles diziam que ele era louco, que nunca e-commerce não ia dar certo, que isso era coisa louca, né? E naquela época o e-commerce era 0,1%, 1,5%. Hoje ele detém 55% do mercado americano. Então, ou seja, mas 7 anos ele não ganhou um centavo. Quem é que aguenta isso hoje? Então tem que arriscar. O funcionário hoje não aguenta ficar 1 mês sem receber. 1 mês sem receber. Se tu atrasar 1 semana, o funcionário não aguenta. Então as pessoas elas preferem ganhar aquilo ali pouco, mas certo. Então elas, ao mesmo tempo, elas são insatisfeitas. Se você optou por ficar num serviço público e ganhando pouco, fique pelo menos feliz. Você tem que aceitar isso. E a gente vê, né, doutora, que uma das coisas que deixa as pessoas desmotivadas, elas não ter... Fica numa zona de conforto, elas né? não ter uma visão de perspectiva, Exatamente. Né? Então, eu acho que quando ele entra, ele quer aquilo, mas depois ele vê que ele vai fazer a vida inteira aquilo, não vai crescer mais. Exatamente. Então, essa é falta de visão, de perspectiva. Confúcio, há 300 anos antes de Cristo, ele dizia assim, ó, ouse, e o poder lhe será dado. Acabei de falar para vocês que o consórcio Fazol, que está aí nos acompanhando, há 1 ano e meio atrás, ele faturava 690 mil por mês. Ele ousou. Ele está batendo 1 ano e meio depois, está aí acompanhando a live, 10 milhões por mês. Mas ele ousou. Ele vinha de Santa Maria, para a Universidade de Negócios, todo mês, durante 1 ano, aprender, né? Se desenvolver, aprender técnicas. Foi para o Vale do Silício com a gente. Foi para Orlando. Ele investiu. Ele acreditou. Eu mesmo, quando comecei a minha carreira 7 anos atrás, gente, eu não tinha um centavo. Eu penhorei, o único bem que eu tinha que era uma caminhoneta. Ou seja, tudo que eu tinha por 3 anos, eu não vi um centavo. Eu investi tudo que eu tinha. Então, eu pegava e reinvestia, Quando você tem que ter a mentalidade de empreendedor. Se você quer realmente vencer, você vai ter que se desfazer de certas coisas, você vai ter que ousar. O empreendedor tem que ter essa visão. Então é como se fosse uma plantação, doutora. Primeiro tem que arar a terra, depois plantar, depois cuidar da planta, para depois vir a colheita. Eu gosto de uma parábola que tem na Bíblia, que diz assim, que 2 camponeses, eles iam à missa, ao culto, né, na igreja, e eles oravam. Os 2 chegavam e pediam para Deus, eu quero a melhor colheita, e oravam, pediam a Deus a melhor colheita. Só que um deles ia para a lavoura, capinava, tirava o enso, adubava a terra, ia para casa. O outro ia direto, dormir.
No outro domingo, eles iam de novo orar. E os dois oravam, rezavam. Com a diferença que aquele outro, ele ia lá, né, limpava, arava. Não preciso dizer para você qual foi que teve a lavoura melhor. Foi aquele que, além de orar, ele também capinou, laborou, né? Limpou. Ele fez as duas coisas. Então, tem 3 Fs que eu te costumo dizer para os meus alunos, que eu vou dizer para você, para que tudo funcione bem. 3 Fs e um PA, que eu ensino até para meus filhos. Força, foco, fé, e o PA é um plano de ação. Essas 3 coisas tem que te acompanhar para afastar o medo e a balança subir da coragem, da certeza. Aí o medo vai lá para baixo. Essa é a boa sorte, doutora? É a boa sorte que não a gente é a tem que sorte, ter. Não é né? a sorte, é boa sorte. Boa né? sorte. Que todo mundo pode ter, né? Essa Quando é a grande você sacada. planta, você pode colher. Você pode colher. Tá quase terminando aí Tá o quase horário. terminando. Tem um monte de perguntas, Tem muitas gente. perguntas, mas eu quero deixar uns abraços olha aqui. Só pra vocês verem o que tem de pergunta Quanta chegando. gente Meu aqui. Deus, gente, eu não vou conseguir fazer tudo. Vamos ter que fazer uma parte 2 semana que vem aí, Manu. É muitas Cheio de perguntas. pergunta. Ó, um abraço pra turma 81 de coach. 81 de coach. Tô chegando agora com a turma 89 lá em Londrina também. Gente, um beijo pra vocês amanhã. Tô chegando aí. Turma 82 também mandou um beijo, está Beijo, presente. 82. O Alexandre Zirman, da turma 57. Beijo, turma 57. É com muito orgulho que a gente já formou mais de 9.000 coaches, tá? Um beijo pra turma da todos PNT vocês, que também. é muita gente, PNT. Da última turma do Lembrando que quem compartilhar a live aí concorre aí a 2 passaportes no Instagram e 2 agora aí no Facebook. Eles vão eliminar os seus medos no Celebration, esses 4 aí, doutora? Com certeza, esses 4 aí vão arrancar fora e ser samurai na segunda-feira. Esse medo aqui tá meio estranho. Uma aluna nossa... Manda aí, que é o último medo que eu vou responder, depois eu vou dar como controlar o medo. Vou dar essa dica agora pra você. Os nossos alunos que estão nos ouvindo aí, alguns já fizeram esse treinamento, né? Maíra Raposo, estou com medo de ir para o Extreme, o que faço? Extreme, Novo Hamburgo, edição única, né? Extreme Survivor, eu fiz 128 edições. Uma autópsia em vivos, Quem como tá diz o nosso aí diretor pode da falar Eletrobras. pra você, né? Extreme é único, vai ser único. Nós íamos fazer uma edição porque ele ia virar um documentário, não vai ser mais. Quem vai virar documentário agora vai ser o Celebration Power Life. Nós tomamos essa decisão essa semana. Ele vai ser documentado. Nós vamos fazer caravanas do Brasil inteiro. Então, quem vai virar documentário foi uma decisão da diretoria, dos nossos CEOs, vai ser o Celebration Power Life. Então ele vai virar documentário. Vai ser incrível, né? Vai Já ser estamos incrível. com quase 5.000 pessoas. Inscritas. É uma cidade, né? 10.000 pessoas. Então nós abortamos de fazer o documentário do que ia Extreme ser pro Survivor. Então vai ser a última edição, vai ser uma loucura, né? E a gente vai fazer porque teve mais de 300 solicitações para fazer o Extreme. A gente tinha feito 128 edições, essa vai ser a 129. O Extreme é incrível, né? Eu é uma autópsia em vivo. Eu assisti muitos Extreme. E o Extreme, ele é um treinamento que não tem nenhum slide, né? Totalmente vivencial. Não vamos falar nisso agora. E as pessoas... Chega, Michel. Maíra, pode vir que tá tranquilo. Chega, Michel. Vamos mandar um outro abraço aqui. Família Hoffman está presente. Hoffman, um grande beijo. Ele que é o meu Steve Jobs, né? Eu costumo dizer que ele venceu todos os medos. É o nosso Steve Jobs, né? E o Jefferson Hoffman é um grande case que, além de ser um dos maiores cases, né? Ele tá batendo mais de 500 milhões aí, é o nosso case sucesso desse ano, mas que também agora tá construindo uma mega sede, vai ser um Googleplex, pelo que eu tô sabendo aí. E ele mantém uma frase sua, doutora, como ritual, manter o processo. Manter o processo. Manter é o nosso desafio. É o desafio, né? Se manter no alto. Mas eu queria dar uma... Eu acho que terminou nosso tempo. Estão me sinalizando que já terminou. Isso aí. Quais os recados finais, doutora? Eu quero terminar dando dica. Isso porque aí. assim, ó, mais do que qualquer coisa, gente, o nosso medo, ele tá no inconsciente, tá? O inconsciente é a parte que a gente não tem acesso, né? Nós temos, é como se fosse um iceberg, a gente consegue só pegar a pontinha. O inconsciente tá lá dentro de nós. Então tem coisas que nós não conseguimos acessar conscientemente. Então é hora do pessoal pegar a caneta, doutor? Pega a caneta que as dicas vão começar. Pega a caneta ou pega a atenção, né? Controla a atenção aí, porque o que a gente vai falar agora vai servir para você controlar aquele momento de pânico, às vezes, né? Existem algumas coisas que você tem que entender, tá? O que o medo faz? O medo, quando ele chega, ele é irracional. Tem aquele medo que é dá aquele friozinho na barriga, tudo é reação fisiológica. Você tem que entender isso.
Por que eu tô te falando isso? A minha formação, por mais que é coach, eu trabalhei 20 anos em UTI. Clínicas, hospitais. Então, a minha formação é ciências da saúde, psicologia. Toda essa parte que eu trabalhei dentro das clínicas como coordenadora da UTI foi aonde eu aprendi a lidar com o medo das pessoas. Por muito tempo eu trabalhei com pessoas com fobia, com síndrome do pânico. Quando eu vou falar com você sobre o medo e quando eu vou trabalhar 3 dias contigo dentro do Celebration Power Life, eu vou trabalhar aquilo que eu vi dentro das UTIs. Qual era o maior medo das pessoas na hora que elas iam embora? Veja bem, por mais que eu dou, ano passado meus alunos atingiram 1,2 bilhões de dólares. Isso é uma soma alta? É. Atingir 1,2 bilhões, enquanto as pessoas falam aí 1 milhão, 2 milhões, nós atingimos 1,2 bi. É. Mas tudo isso, gente, fica pequeno quando você está na UTI. Quando você está lá naquele leito, largado lá, ó, pelado, pelada, é algo que mexe. Sabe por quê? Porque você daria qualquer coisa na sua vida. Você entregaria qualquer coisa, qualquer, para aquele momento voltar atrás, sabe? Dá o tchau para alguém, dá a mão para alguém, resgatar alguém. Daquele momento ali, ó, na UTI, tu tá olhando para um parâmetro de um ventilador e tu sabe que tu não vai mais voltar. Às vezes, a minha única função naquela UTI, sabe qual era? Fechar os olhos de alguém. Só isso. Ou então, a minha única função na UTI, sabe o que era? Me dá a mão aqui, Michel. Era fazer isso aqui, ó. Adeus, vai com Deus. Porque ali não tinha mais uma segunda chance. E eu sabia que conforme a vida que a pessoa que ela teve, ela tinha um grau de medo ali. Ela não sabia o que ia encontrar no outro lado. Entendeu? Então é ali que nos parâmetros eu comecei a entender a fisiologia. E muitas vezes, nos últimos 5 anos meu de UTI, eu consegui mexer na fisiologia das pessoas. E aí eu resolvi sair da UTI para mexer isso fora da UTI. E eu vou te dar uma dica agora. Aonde que eu consigo mexer no medo? Em 2 momentos bem oportunos. Um deles é na respiração. Então, quando tu tiver um momento de crise de medo, pode ser numa fobia, numa síndrome do pânico, naquela coisa que dá aqui, ó, que veio aquele momento ruim, que sobe e desce, pode ser aquele soco de estômago que algumas pessoas me relatam, pode ser talvez assim, naquela tensão no peito, pode ser nas mãos suadas, sabe aquele momento? Aquele momento ruim? Eu vou te ensinar uma dica. E as pessoas, às vezes, elas erram. A respiração é o padrão. Lembra que eu falei no início aqui contigo, no laço da emoção? É ele que nós vamos entrar agora. Entre a mente e o corpo é que ficam as emoções. E é como se a gente tivesse um laço, ó. Isso aqui que eu tô falando, ó. Um laço. É aqui que eu vou mexer contigo. Então, ó, presta atenção. Quando vir o medo, tu vai mudar o padrão respiratório. Nós temos aqui o que a gente chama, embaixo do peito, eu tô olhando aqui, às vezes tô olhando aqui, diafragma. É ele que comanda o centro do laço da emoção. E tu tem que cuidar, porque às vezes as pessoas ensinam a gente a respirar errado. Então, tem gente que respira curto. Isso dá ansiedade. A respiração pode ser errada. Então, tu tem que cuidar o padrão respiratório. Eu vou te ensinar bem a respirar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um padrão respiratório. Se você respira profundamente, às vezes alguém vai te dizer, também tá errado. Porque respiramento, se eu respirar rápido e profundo, eu vou entrar no que a gente chama de hiperventilação. E também posso entrar no pânico. Então eu vou ter, às vezes, pessoas saindo da casinha, surtando, que também não é bom. Então, olha bem, esquece tudo que eu te falei. O que é correto? Padrão respiratório de 2 para 1. O que é 2 para 1? Puxa mais o ar até o fundo e larga o dobro do que você puxa.
Vem comigo. Olha aqui, ó. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta. Até onde tu conseguir o máximo. Vou repetir. Parece uma coisa tão simples, mas é fundamental. Nós vamos puxar o ar, sustenta o ar, conta bem devagar até 10 e solta mais do que você puxou. Isso é 2 para 1, compreendeu? Olha, vem comigo. 1. Você vai perceber que quando você for puxar o ar, parece que você consegue encher bem mais o teu pulmão, tá? É automático. Faz isso umas 3 ou 4 vezes que você quebra o padrão fisiológico. Toda vez que você quebrar o padrão fisiológico, o seu corpo automaticamente ele reage. Veja bem, eu tiro o apoio do medo. O corpo é a única forma que eu tenho de quebrar o padrão do medo. Não tem outra forma. Porque o medo é fisiológico. Então, tem 2 coisas importantes. Essa é uma. Você conseguiu entender? A segunda coisa que eu tenho que fazer é rir do medo. Como é que é, Tânia? Quando eu vou rir do medo, eu libero o que a gente chama de beta-endorfinas. Você sabe o que elas fazem? As betas-endorfinas, elas diminuem as células cancerígenas, quando eu libero elas. Elas também liberam a saciedade e elas também são uma das responsáveis, é o quarteto da felicidade que a gente chama, uma das responsáveis pelo quarteto da felicidade. Então, rir realmente faz bem para a nossa saúde. Então, toda vez que você sorri, você acaba afastando o medo. Olha que interessante. Então, uma das coisas que eu digo para meus alunos é: liga o som no máximo quando tu estiver com medo, bota um pagode, bota um sertanejo, bota um hip hop, sei lá qual é o teu estilo musical, e dança pelo menos 1 minuto e meio a 2. Quando você dançar, tu começa a rir de você mesmo. Bota na cozinha, bota na sala. Bateu o medo, bota um sonzinho. Pode ser no ouvido, pode ser ali, qualquer coisa. Pode ser no banheiro, sozinho. Automaticamente tu quebra o padrão fisiológico. Não é para fazer, não, tu quebra o padrão. Então, toda vez que você colocar isso, o teu corpo, ele não tem, a respiração é quebrada. Quando você consegue fazer isso, ele não consegue responder. Então, tu quebrou o padrão fisiológico. São 2 dicas das 8 dicas que eu dou para quebrar o medo. Essas 2 dicas, você já quebra o padrão fisiológico e automaticamente você se livra já do medo imediatamente. Então agora é só fazer, né, doutora? Respiração, né? E rir do medo, né? Simples, muito simples bom. Assim. É incrível que só quem faz consegue perceber e passar pelo processo. Para terminar, doutora, um abraço pro meu imóvel barato lá de Londrina, o Renato. Renato e Fernanda, querida, que foram dos que bateram 529% no coach Londrina, que são os queridão lá, estão batendo todas as metas lá. Minas Gerais também, um abração pro Kenio, nosso aluno do aniversário. Tá acompanhando aí, eles que também são rastreadores de veículos lá, batendo todas, nosso aluno da Universidade de Negócios. Exatamente. Então, doutora, a gente agradece, é uma pena, o assunto tá muito bom, mas precisamos... Vamos ter que fazer, estão me pedindo aqui, a próxima semana nós vamos trabalhar sobre ansiedade, tá? Nós vamos falar sobre isso na próxima semana. O pessoal tá me pedindo muito aqui, tem Manda na nossa página lá, né, doutora? O Manda pedindo pra gente aí, que a gente faz aí, né, Manu? Meninas, Manda. Thaís, Marcela, grande beijo a essa equipe que tá aqui nos dando suporte. As meninas, obrigada a vocês. Lembrando que quem compartilhar nossa live... Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Compartilha aí que você... Vai tirar todos os medos. Vai tirar todos os medos e pode estar com a gente aí em outubro, 4, 5 e 6 de outubro, no maior evento da América Latina de treinamento de equipes. Nós vamos ter lá um especialista em marketing digital. Giovanna Antonelli vai estar com a gente no palco falando sobre empreendedorismo, né? Ela que é uma das maiores atrizes aí do Brasil. Vai ser nossa Filme Sim é Possível, também estará com a gente. Ele, Alex Duarte, né? Inclusão social. Estaremos com o Michael Lopes Dávila, o mestre das vendas. Estaremos com a nossa neurocientista. Vamos montar uma estratégia maravilhosa no final de ano. Exatamente. Rafael Terra, Fabulosas Ideias, ele que fala sobre marketing digital. E, principalmente, como gerenciar conflitos.
na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Fazer o nosso time feliz. Se é possível. Se é possível. Um grande beijo, uma excelente semana a todos. E amanhã estou chegando em Londrina, segunda-feira em São Paulo. Um beijo a todos vocês. E que seja uma excelente semana. Que Deus nos abençoe a todos. Rei!